Nós vamos falar agora sobre o Sistema Internacional de Unidades, que é o padrão utilizado na área de exatas quando nós estamos lidando com uma ou outra grandeza. Nós vínhamos falando sobre como transformar unidades, mas é necessário também saber a unidade padrão em cada situação. Nesse slide, vocês veem aqui cada grandeza, a sua unidade e o símbolo da unidade. Tem da definição moderna, né? Então vamos lá. Grandeza é tudo que pode ser medido. Aquilo que pode ser quantificado é uma grandeza. Então vocês veem aqui alguns exemplos de grandezas, não são as únicas. Você tem comprimento, quantos metros uma coisa tem. Massa, quantos quilogramas uma coisa tem. Corrente elétrica, mais incomum na vida de vocês, né? Mas a corrente elétrica é medida em ampere. Ainda no primeiro ano do ensino médio você não lida com isso, mas já sabe que existe. E a temperatura. A temperatura é medida em várias escalas. Você sabe que no Brasil usa-se a escala graus Celsius. Mas, cientificamente, usa-se a escala chamada escala absoluta, que é a escala Kelvin. Esse é um dos pontos da aula de hoje. Vamos transformar temperaturas da escala graus Celsius para a escala Kelvin. Tá? Há uma diferença, mas o importante para você é você lembrar que você não deve falar nunca graus Kelvin. Falou de Kelvin, temperatura em Kelvin, você vai dizer simplesmente 5 Kelvin, 10 Kelvin, 20 Kelvin, etc. Muito bem. Veja que, para o primeiro ano, tirando corrente elétrica, as demais entram. A temperatura vai entrar muito pouco na física, mas entra bastante na química. Nas fórmulas da química, você tem sempre que transformar graus Celsius para Kelvin. Comprimento. Quantos metros uma coisa tem? O comprimento, ele tem como unidade de medida o metro, que tem como símbolo o símbolo M. O tempo tem como unidade segundo, não a hora. E o tempo é mais uma coisa bem louca para a gente entender. O segundo equivale a esse número aí, que veja que agora já passou do milhão, vai para 9 bilhões 192 milhões 631 mil 770 transições de perfis. Eu quero que você perceba, né, que existe uma definição. Segundo, ele é determinado de uma maneira extremamente precisa. O que é um sistema internacional, então? É um sistema que é válido para todo o planeta, é uma convenção. A temperatura termodinâmica é o que eu disse para vocês, é a maneira de medir temperatura usada cientificamente. Então, na química, nos cálculos químicos, a gente usa a temperatura em Kelvin. Você nunca vai ver um termômetro por aí assim. A velocidade é quando a gente vê como é que uma coisa acontece de acordo com o tempo. É quando a gente compara como é que uma coisa desloca no decorrer do tempo. Olha que coisa. Velocidade significa a gente observar como é que uma coisa se comporta de acordo com o tempo, com a passagem do tempo.
Então, velocidade não é apenas a velocidade de um carro na rodovia, de uma bicicleta na ciclovia, de uma pessoa caminhando. E nós acostumamos que velocidade é sempre a variação de espaço com o tempo, ou seja, é como o espaço está sendo percorrido de acordo com o tempo. Mas veja, não é só isso. Na química, nós temos, por exemplo, uma reação química acontecendo, vai produzindo produtos. Lá eu falo de velocidade de uma reação, sendo que não existe o espaço ali dentro. Está tudo ocorrendo dentro de um pote, que a gente chama geralmente de um copo Becker, meio reacional, ou um reator, que é o lugar onde ocorre a reação. Então ali não existe espaço sendo percorrido. Ali eu estou falando do quanto é produzido do produto X ou o quanto é perdido do reagente Y conforme o tempo passa. Então veja que velocidade, ela mede a variação de qualquer coisa com o tempo. Tanto que na matemática superior, você aprende o conceito de derivada, e derivada é a taxa de variação, esse é o conceito técnico, de uma coisa de acordo com o tempo. Se alguém for muito curioso, até no meu canal mesmo tem um vídeo lá dessa parte de derivada, que é coisa de faculdade, seria assim, se alguém for muito curioso, mas tem muitos canais no YouTube que falam sobre o conceito de derivada, tá? Gente, quando se aprende o conceito de derivada, você aplica isso para tudo. Velocidade é a taxa de variação de uma grandeza com o tempo. Na física, nós estudamos um tipo de velocidade que existe, que é a velocidade relacionada ao espaço. É a taxa de variação do espaço com o tempo. Então, eu vejo qual é a minha variação de espaço e divido pela minha variação do tempo. Sem eu entrar em detalhes sobre o que mais é a velocidade. E a gente chama isso de velocidade e pronto. Nós falamos em velocidade média nesse primeiro momento. O motivo disso é muito simples. Você tem um espaço percorrido pelo móvel. Esse espaço pode ser de 200 metros, 1 quilômetro, 100 quilômetros. Como é que você vai, quando o enunciado te diz móvel percorre 200 metros, né, como esse, em 30 segundos, como é que você pode garantir que o móvel esteve na mesma intensidade com o seu movimento o tempo todo? Você não tem essa garantia. Você sabe, em 30 segundos, o espaço que ele percorreu. Nada você sabe sobre cada momento desse percurso. Então, por isso, o conceito aqui é o conceito de velocidade média. O conceito é V, tem que ter aquele M embaixo. Existe para um determinado instante, você diz, um móvel em sua trajetória. No instante, 5 segundos, a velocidade dele é tal. Então, naquele instante, você sabe a velocidade dele. Veja, existe o conceito, então, de velocidade instantânea. Em que outra situação você pode usar o símbolo V sem especificar um M embaixo? Sem estar falando de velocidade média? Quando você tem um movimento onde a velocidade não varia, você pode usar o V. Quando você está falando de um ponto específico da trajetória, você tem certeza que naquele ponto a velocidade é tal. Ou quando você está lidando com um movimento teórico, onde o móvel não altera a sua velocidade.